pessoal, tudo bem? Sou a Fabiana do Cozinha e Cultura e hoje eu tô aqui para iniciar com vocês uma série de vídeos cujo tema é mulheres e o espaço da mulher na sociedade. E por que eu quero falar disso? Na verdade, eu sempre quis falar disso. Muito do que motivou a abrir o Cozinha e Cultura tem a ver com problematizar o lugar da mulher na sociedade e o espaço da casa, enfim. Mas por que agora? Porque nesse exato momento eu decidi falar sobre isso. Quem me acompanha por aqui sabe que há umas 2 semanas atrás eu estava em Curitiba, fui para lá para um casamento e aproveitei para conhecer a cidade. Eu já conhecia, mas nunca andei por Curitiba como turista. E num dos passeios que eu fiz foi conhecer o Museu Oscar Niemeyer. É um museu que o prédio em si já é uma obra de arte, mas existem, se eu não me engano, 8 salas de exposição. São muito interessantes, tem várias, atualmente tem várias exposições muito legais, uma delas é a Trajetória, que são 114 anos da escola de Alfredo Anderson, que é uma escola de arte. Eu fiquei muito tocada nessa exposição, porque o curador que organizou ela teve muita sensibilidade para trazer a história desse professor, mas também das pessoas que faziam aula com ele. É muito bonita essa exposição em específico. Mas teve outra que me chamou a atenção, que o nome é Memórias das Ruas, Relatos dos Personagens de Curitiba. O nome Memória das Ruas me chamou muito a atenção, porque eu imaginei que eu fosse encontrar os diversos personagens que fizeram parte da história da cidade de Curitiba. Quando eu entrei na sala, eu já fui percebendo que era uma coleção de retratos pintados no final do século XIX, metade do século XIX, ou até final do século XVIII. E o que é essa exposição? Eu vou ler aqui para vocês, porque vocês vão entender para onde a gente vai caminhar. Está escrito assim: em comemoração aos 140 anos do Museu Paranaense, a mostra apresenta retratos e esculturas de personalidades da sociedade curitibana, preservados no acervo deste museu. A coleção de retratos foi instituída em 1886 sob o título de Pinacoteca Paranaense. A mostra exibe os personagens que construíram a história da cidade. Que personagens eu encontrei? Homens. Enquanto eu passeava pela mostra, eu comecei a pensar, por que só homens? E me deu muita vontade de compartilhar isso com vocês. Eu encontrei na exposição 3 mulheres. Eu devia ter tirado foto, mas eu não tirei, pois eu tenho que procurar no meu celular. Se eu tirei, elas vão aparecer aqui do ladinho quando o Norma editar o vídeo. São 3 mulheres. Uma delas era uma benzedeira, outra uma professora e uma mulher da alta sociedade que havia estudado, feito alguma faculdade, eu não vou lembrar o nome dela. Somente essas 3 mulheres num conjunto grande de quadros e de retratos. Aí a pergunta que eu me fiz, e eu na época até coloquei no Instagram, no Stories, é: por que a ausência das mulheres nessa exposição que trata dos personagens que construíram a história da cidade de Curitiba? Eu queria só rapidinho falar sobre essas 3 mulheres, né? Uma é benzedeira, a outra é professora e uma das mulheres, ela é esposa de um cara muito importante. Essas 3 personagens já falam muito do lugar da mulher nesse contexto do século XIX, início do século XX, né? E o que eu acho importante é que o nosso olhar seja sempre não de só porque ela era benzedeira estão falando nela. Não, ela está ali porque ela exercia a função de benzedeira. E isso dentro da sociedade tinha muito renome. E essa foi a pergunta que elas não fazem. Foi legal porque quando eu sentei no estudo, eu tinha recém terminado de lavar a louça. E estava de avental e sentei. Quando eu sentei com o avental, eu fiquei pensando nessas mulheres que não aparecem nos retratos, que não aparecem nas histórias tradicionais, que são donas de casa, que cuidavam somente da família. Eu duvido que a única coisa que essas mulheres pensavam era só na casa. Porque eu, dona de casa, não penso só em casa. Naquele exato momento, eu sentava para preparar um estudo sobre as mulheres, lendo autoras e autores renomados da historiografia mundial, porque eu gosto de pensar.
E aí eu me remeti a essas mulheres do século XIX que não fazem parte desses quadros. E o que eu quero aqui conversar com vocês é por que elas não fazem parte. Não tenho intenção nenhuma de ficar julgando ou levantar alguma bandeira, não é isso. Eu quero problematizar, porque pensar faz muito bem para o indivíduo. Para eu conseguir conversar com vocês sobre isso, na hora que eu estava na exposição, vieram dois conceitos, sobre privado e público. Porque isso é o cerne da sociedade do século XIX. E para eu trabalhar sobre isso com vocês, eu usei um conjunto de textos de um livro de uma coleção chamada História da Vida Privada, que um desses é aqui. São 5 volumes. E eu lembro quando eu comprei esses volumes, foi tipo uma das maiores aquisições que eu fiz, porque não é barato, mas é muito interessante. E um dos livros começa assim, descortinando, olhando atrás das cortinas, ergue-se a cortina. Ou seja, a gente vai sair do público para olhar o privado e começar a entender algumas coisas. É isso que a gente vai fazer aqui. O que eu acho mais interessante, primeiro, é pensar que assim, essa mulher e o contexto desses quadros, que é o século XIX, elas não são figuras públicas, em sua maioria. Principalmente se elas faziam parte da burguesia e da aristocracia. E o que eu quero falar com isso? Por que eu quero frisar o lugar da mulher, se ela for parte da burguesia ou da aristocracia? Porque existem outras mulheres que vivem em outras condições sociais e econômicas que elas sim vão fazer parte do espaço público. Elas vão exercer diversas funções no espaço público. Então, quando eu falo desse isolamento da mulher no privado, eu estou me referindo a um grupo social muito específico. E o mais importante, quando eu falo desse isolamento no privado, não é porque sempre houve essa separação entre privado e público, não. Isso é uma construção social, cultural e histórica. E a gente tem que ter isso muito em mente, tá? Essa mulher da burguesia, então, ela vai ser reservada para o lar, para a casa. E essas mulheres, elas não vão ter acesso ao estudo. Vai ser muito restrito o estudo para elas. Mas, ao mesmo tempo, existiam mulheres que faziam parte dos círculos intelectuais. Uma delas, por exemplo, é a Anna Moore e a Mary Wollstonecraft. São mulheres que têm pensamentos completamente opostos, mas elas fazem parte. A Anna Moore, por exemplo, fazia parte de um grupo de intelectuais e ela foi muito influente no movimento dentro da Inglaterra. Então, existe sim mulheres que vão ficar dentro de casa e que não vão aparecer nos retratos. E aqui eu estou generalizando a palavra retratos, tá? Mas existem mulheres que vão fazer parte do espaço público. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho muito sério quando a gente pensa a história como um bloco fechado. Todas as mulheres do mundo não trabalhavam fora. Todas as mulheres do mundo trabalham fora. Esses blocos fechados me lembra muito e me faz pensar muito como se tudo fosse assim, sempre assim, e as coisas não mudam e não existe diversidade, não existe multiplicidade. E isso me preocupa porque esse tipo de olhar sobre a história, ela nos leva a discursos totalitários. E isso é muito sério. A história, e aí eu falo como historiadora, ela, enquanto uma produção intelectual, ela deve se preocupar com os sujeitos, os diversos sujeitos, com suas diversas práticas. Ela não é linear, ela é mais parecida com um rizoma. O rizoma é uma raiz. Se você pegar uma raiz, ela não tem começo, meio e fim. E o que o historiador faz? Ele pega um pedacinho dessa raiz e analisa, e coloca luz nas experiências, coloca luz nos indivíduos. Então, para a gente entender por que as mulheres não fazem parte desses quadros da exposição que eu vi, por que elas não estão ocupando o espaço público, a gente tem que colocar luz nessa dicotomia privado e público. A gente tem que trazer à tona vários sujeitos da história e não achar que a história é tudo igual em todos os lugares e com todas as pessoas. E aqui eu acho muito legal, principalmente no que tange a história das mulheres. É uma linha da historiografia chamada História das Mulheres, História dos Excluídos, que a Michelle Perrault, uma historiadora francesa, faz um belíssimo trabalho. E
a história cultural. E por que eu acho isso importante? Não acho importante pra gente ficar panfletando, viu, as mulheres. Não, é justamente para focar naquilo que até então era excluído da história tradicional e mostrar a sua importância nessa máquina que é a sociedade. Problematizar, não simplesmente numa bandeira, levantar alguma bandeira feminista ou que seja, não é isso. É sair da diferença entre os espaços e mostrar as diversas experiências, as diversas possibilidades de se viver, certo? Bem, a questão toda é que essas mulheres, né, dessa exposição eram somente 3 e elas, já que a história fala, a mostra fala sobre a história da cidade, se elas não estão ali, elas não fariam parte da história da cidade. Será? E a grande pergunta é, por que elas não estão ali? E para isso eu fui buscar num texto que eu gosto muito, chamado Sweet Home, que é escrito por uma inglesa, Catherine Hall, que faz parte do volume 4 de História da Vida Privada. É um texto belíssimo. E tem outros textos que eu uso, que é a Família Triunfante, que nos ajuda a entender o porquê que a mulher não faz parte do do espaço público. E a Catherine Hall, ela vai começar a discutir esse Sweet Home. Peguem essas palavras, privado, público e a casa. A dicotomia entre espaço público e casa, espaço público e espaço privado, ela tem como cerne o lugar da casa e da família na sociedade, tá? Então, a Catherine, ela começa contando uma história na Inglaterra, em 1820, uma história muito peculiar, que é a história do príncipe Jorge, que casou com a princesa Carolina. Eles não se amavam, foi um casamento arranjado. E eles se separaram. Quando eles se separam, ela vai embora da Inglaterra e um tempo depois o rei Jorge III, o pai do Jorge, morre. Quando o rei morre, o filho assume, certo? Certo. O que acontece? Carolina, lá na Alemanha, ela ouve essa história e ela volta para a Inglaterra para assumir o cargo de rainha. Afinal de contas, eles não tinham se divorciado, porque o divórcio não era legítimo na lei. E o que ela quer? Ela quer ocupar o cargo dela de rainha. Nesse inteirinho, o rei Jorge, ele decide entrar com um processo de divórcio. E isso começa um burburinho em Londres, entre a opinião pública, entre as diversas classes sociais que compõem essa sociedade. O que acontece? A opinião pública começa a defender a Carolina. Por quê? Porque dentro desse contexto, 1820, a Inglaterra estava extremamente preocupada que ali acontecesse o que aconteceu na França, uma Revolução Francesa. Então, os diversos grupos sociais começam a discutir, a pensar como que a Inglaterra pode ser reformada, renovada, de forma que ela não não caia num contexto de revolução. Então, e o que essas pessoas começam a defender? Começam a defender a família, o casamento, o lugar do pai dentro do contexto familiar. E começam a questionar que rei é esse, ou futuro rei é esse, que não quer cuidar da sua esposa, porque ele entra com o processo de divórcio. E a opinião pública entra em polvorosa com esse acontecimento. E aí, dentro desse contexto, existem 2 grupos que vão se destacar, que são os anglicanos reformistas e os utilitaristas. Esse grupo, que são os utilitaristas e os anglicanos, há muito tempo eles já vinham discutindo nos seus grupos intelectuais, nos seus debates, qual que era o papel da mulher e da sociedade, da mulher e do homem na sociedade inglesa. Porque qual que é a preocupação deles? Cara, aconteceu uma revolução na França, tá tudo virado de ponta cabeça. Como que a gente pode mudar essa sociedade? Como a gente pode melhorar a sociedade de forma que as coisas se mantenham no controle? E eles já vinham discutindo isso há muito tempo. Quando acontece esse caso da Carolina e do Jorge, isso fica, muito em voga. No caso dos anglicanos, quem são esses anglicanos? É um grupo
de pessoas que propõem uma reforma dentro da igreja anglicana, uma reforma de dentro para fora, que vai se chamar movimento de evangelismo. E esse movimento tem um papel muito importante nessa definição entre o que é do homem e o que é da mulher, o que é privado e o que é público, certo? E o que eles propunham, esse movimento evangelista? Uma reforma da igreja de dentro para fora, um olhar para as elites da Inglaterra. Por que eles propunham um olhar para as elites? Porque já existiam grupos metodistas que cuidavam dos pobres. Então, dentro dessa classe burguesa, desse grupo de uma elite cristã, existe uma preocupação em reformar a igreja. Aí eles propunham que a pessoa ela tinha que viver uma nova vida em Cristo, tinha um zelo muito grande pela reforma, um zelo reformista que a gente fala. O que eles querem? Eles não querem a revolução, eles querem reformar. Por quê? Porque eles tinham um pânico da Revolução Francesa. Eles incentivavam a leitura da palavra como uma ação individual e acreditavam que a casa, o espaço familiar, era uma assembleia religiosa. Quase que um pequeno estado, como os puritanos diziam. Então, o que eles propunham? Que a família era esse centro onde o homem e a mulher eles tinham como um lugar de refúgio para se afastar do mundo, do pecado, daquilo que é mal para os homens. E acreditavam que essa mudança, reforma do indivíduo, no caso baseada no cristianismo, faria uma reforma na sociedade, certo? O que acontece? Esse lugar da casa ele vai se tornar muito importante. Quem já cuidava da casa é a mulher. Quanto mais ele se torna importante, mais a mulher começa a ser reclusa nesse espaço. É como se as atividades domésticas agora, para sustentar a família, se tornassem algo muito importante. E aí o papel dela dentro da casa. Em contrapartida, o homem, que teria mais aptidão para estar no espaço público, cuidaria dos negócios. Por que a mulher tem aptidão? E por que o homem para cuidar da casa e o homem para cuidar dos negócios, do comércio, fora da casa? Existe uma explicação que é tanto de uma moral cristã, como uma moral burguesa, mas também, e é muito legal, são os discursos da medicina. Mas isso a gente vai ter que deixar para um outro vídeo. Enfim, no caso da burguesia, então aqui eu falei dos cristãos, existe um outro grupo, os burgueses, que vão acreditar na necessidade de reformar a Inglaterra a partir do seio familiar. E eles acreditavam que essa divisão entre o privado e o público era muito importante para estabelecer uma nova, para criar um mundo novo à sua imagem. E essa imagem ela vai estabelecer uma diferença enorme entre a esfera pública e privada, entre homens e mulheres. Quem vai falar muito legal sobre essa masculinização do espaço privado, do espaço público, é o Paul Ternier no livro A Missão da Mulher. É muito legal o que ele fala. Enfim, o que acontece dessa história toda da Carolina e do Jorge? Ela traz à tona uma discussão muito importante, traz à tona uma discussão a respeito da conduta da aristocracia com relação às mulheres. Os homens eram muito infiéis, as mulheres sofriam vários abusos. Então, tanto os burgueses quanto os cristãos vão colocar em xeque, vão usar a situação do rei e da quase rainha para atacar o comportamento daquela sociedade com respeito às mulheres e os homens. O que acontece com a Carolina? Ela não se tornou rainha. O rei, ele cede à opinião pública e não pede o divórcio dela, mas ela não se torna rainha. E os seus sucessores, aí sim, vão entender o quanto vai ser importante que esse homem zele pela família, zele pela casa e a mulher exerça tais papéis. De tudo isso que eu falei para vocês, esse exemplo que a Catherine Hall traz, ela é o estopim para a gente começar a entender a separação do público e do privado. Percebam que não é algo natural, percebam que é algo extremamente humano o que acontece, e isso vai nos ajudar a entender o porquê que essas mulheres não fazem parte da exposição no museu. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre isso e entender um pouco mais
do que propunha a burguesia e do que propunham os cristãos naquilo que toca o papel da mulher e o papel do homem na sociedade e essa divisão entre o espaço público e o espaço privado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vamos conversar, vamos dialogar. Acho que a gente aprende muito quando troca informação. Sigam as redes do Cozinha e Cultura no Facebook, na página do Facebook, no Instagram e também no YouTube. Curtam a página, porque essas curtidas me ajudam a tirar um monte de letrinha e colocar o nome /Cozinha e Cultura na página do YouTube, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo!